Oi, gente, aqui estou eu de volta novamente. Eu parei para fazer a segunda parte do vídeo porque eu nem recomendei os livros bons para estudar para as matérias do vestibular. Assim, eu separei alguns livros que eu tenho aqui em casa. Eu tenho alguns em vivo e tenho outros em PDF que estão no meu tablet. Mas eu separei os em vivo para vocês darem uma olhada. Vamos começar então por Química. Esse volume aqui do Química, de Sardella, ele é muito bom. Porque assim, ele é uma linguagem bem simples. Uma linguagem bem simples de se entender. Se você tem dificuldade ou está começando, ele é um bom livro para você começar. E assim, como eu comecei com muita dificuldade, então eu preferi começar por um livro mais simples. E é o que eu recomendo. Assim, uma matéria que você nunca viu na vida, ou que você tem dificuldade, comece por um autor mais simples. E esse volume aqui, do Sardella, ele é muito bom, esses livros, esses volumes. Eles foram feitos especificamente para o Enem. Mas só tem um único problema desse livro. As questões do Enem desse livro, elas são muito antigas. E são questões bem fáceis, porque o Enem antigamente era mais fácil. E assim, além desse Química do Sardella, tem as várias obras desse volume, que é o Biologia do Paulino, o Física do Paraná, que também são muito bons e eles são bem simples. Agora, para a galera da específica, eu não recomendo muito os livros dessa obra. Eu só recomendo se você tem dificuldade, mas não se manter restrito a essas obras, porque elas são bem simples e tem muitos conceitos que nelas não tem. E nunca é bom você também ficar restrito somente a um livro. Se você puder, vá numa biblioteca, ou se você não puder comprar, vá numa biblioteca, pesquise. Na sua região tem bibliotecas do município, você pode ir lá, você faz um cadastro. Você faz na hora, você tem que conseguir 2 fotos suas 3x4, comprovante de residência. Aí você vai lá, você faz seu cadastro na hora, você pega o livro, eles vão te dar um prazo para devolver, ou senão você vai para lá que tem um espaço e aí você estuda. Tem um outro de Química, que esse aqui era da minha antiga escola, só que eles deram pra gente de doação. É esse Universo da Química, o volume único. Assim, ele é muito bom porque ele é bastante contextualizado, tem questões do Enem. E ele também é muito bom pra galera da específica, porque ele explica muito bem detalhado as coisas da química. Porque tem matérias que você tem que se ater muito aos detalhes, especialmente o pessoal da específica. Mas para quem tem dificuldade ainda, eu não aconselho esse Universo da Química. Eu aconselho você começar pelo mais fácil, como o Química do Sardella. E aí, conforme você vai avançando, assim, eu já entendi tudo que esse livro fala. Aí você pega outro, mas isso também fica a critério de cada um, é uma pesquisa. Porque tem gente que pode achar o Sardella complicado, então você tem que pesquisar, olhar cada livro e ver como os autores falam das matérias. Aí você vai ver qual maneira de que autores diferentes falam é a melhor para você. Agora vamos para Biologia. Biologia tem essa aqui, Biologia do Ozônio. Eu amo esse livro. Esse livro eu comprei há muito tempo atrás. Eu ainda estava no ensino médio, porque eu vi minha explicadora usando e eu gostei muito dele. Aí eu gostei muito dele. Eu pedi para ela emprestado. E depois eu pedi pra minha mãe comprar. E depois, quando deu, ela comprou num sebo. Outra coisa, um lugar muito bom pra você pesquisar e comprar livros é no sebo. Mas toma cuidado. Tem obras que são muito antigas. E tem muitas nomenclaturas e muitas regras que não se usam mais. Então presta atenção nisso.
é sempre bom a gente ter atenção nesses pequenos detalhes. Principalmente em livros de biologia e química. Matemática e física não mudou muita coisa até agora, então... Não mudou muita coisa até agora, então não vai fazer muita diferença. Mas biologia, química, português, nessas 3 matérias é sempre bom você ter uma atenção redobrada. E história e geografia também, porque tem livros que são tão antigos, que são da época da União Soviética, e muitas coisas não tem mais necessidade de ser mencionadas ou de serem ensinadas. Então, vamos pro próximo de biologia, que é essa do Sérgio Linhares, que ele é muito bom também. Ele é bom assim, pro Enem, pra quem tá estudando pro Enem, que ele também tem bastante questões contextualizadas, interdisciplinaridades, fala muito sobre o meio ambiente, o corpo humano, matérias da biologia que são relacionadas com o nosso cotidiano. E isso é bom pro Enem, porque o Enem cobra coisas cotidianas. Agora, português. Português eu tenho esse livro, ele é meio antiguinho. Ele é a gramática do Celso Cunha. Eu costumo estudar por ele por consulta. Assim, eu acho esse livro, ele é um pouco difícil, porque ele fala do português todo na teoria, não tem exercícios. E para quem não está acostumado ou tem dificuldade, é um pouco chato. Eu tenho ele mais como fonte de consulta, porque eu sou boa em português. Então, eu tenho mais ele aqui para caso eu tenha alguma dúvida ou eu estiver assistindo alguma aula no Descomplica. Eu tenho ele mais por consulta mesmo. Agora, vamos para a matemática. Eu tenho esse livro aqui do Giovanni. Eu gosto bastante dele, porque como eu tenho dificuldade de matemática, é um livro bem simples. E eles têm questões comentadas. Eles explicam direitinho como se faz. Por exemplo, eles falam de matéria, função do segundo grau. Aí eles colocam lá função crescente, função decrescente, zero da função, some produto e coisas do tipo. Aí tem as questões comentadas, que, assim, exemplo, qual é o zero da função f de x igual a 4x mais 4x ao quadrado mais 3x mais 2. Aí tá. Aí eles explicam como se resolve e tem um gráfico. Assim, em qualquer obra, além de matemática, fique sempre atento às questões comentadas, porque elas são úteis para estudar. E quando você estiver estudando, pega essas questões comentadas, primeiro tenta fazer elas entendendo o que está escrito no livro, em cada linha, depois você tenta fazer sozinho. Essa é uma boa maneira de começar. Tem esse outro livro aqui, que é do Gelson Iese. Ele é mais avançado e é bom para a galera da específica. Nesse caso é o volume único, que ele é do Iese e do Oswaldo Doce. Mas tem as obras do Iese de matemática elementar que ela vem explicando tudo detalhadamente. Tem em PDF, inclusive. E você pode pesquisar, é só colocar no Google Fundamentos da Matemática Elementar, que vai aparecer em PDF em vários sites para você baixar. Assim, tem agora atualidade. Eu não mencionei no outro vídeo, mas o vestibular ele exige que os alunos sejam antenados ao que acontece no mundo. Que você tenha opinião formada sobre isso, porque além disso te ajudar a resolver as questões, isso também te ajuda na redação, que muitas vezes eles colocam questões atuais. Como, por exemplo, como ocorre a imigração do século XXI, que foi o tema do Enem do ano retrasado. Isso se fazia referência aos eventos que o Brasil estava sediando,
Copa do Mundo, Rio+20 e por aí vai. Outro exemplo, os efeitos da lei seca sobre o Brasil, que foi o tema do ano passado do Enem. Assim, depois que a lei seca foi implementada, o número de acidentes que causavam pela ingestão de álcool passaram a diminuir. Mas queriam saber quais foram os efeitos. Se houve efeitos positivos, se fosse efeitos negativos, o que precisava melhorar. E você tinha que elaborar uma proposta de intervenção que respeitasse os direitos humanos e dizendo que podia melhorar. Atualidades, essas obras aqui do Guia do Estudante. Por exemplo, uma questão que ela é bem batida, mas que muita gente fica com cara de paisagem, é sobre os conflitos do Oriente Médio. Porque aquela região do Oriente Médio, ela historicamente é uma região bem densa. Ela sempre houve conflitos desde a antiguidade ali. Mas quais são as razões desses conflitos? A maioria das pessoas não sabe, mas eu irei citar alguns. Um foi a criação do Estado de Israel, que era em uma região que era ocupada pelos palestinos. E outra razão é aquela região ser rica em petróleo. E a terceira razão é a razão religiosa étnica, porque tem vários povos diferentes no mesmo lugar e vários deles com uma certa diversidade religiosa. Aí, e nessas obras do Guia do Estudante, são reportagens que falam sobre determinados assuntos, que é bem legal você saber detalhadamente. Eu vou mostrar uma reportagem aqui. Essa aqui, por exemplo, fala da Comissão da Verdade, feita pela Dilma, para descobrir os crimes cometidos pela ditadura e poder punir quem causou. E assim, uma coisa que eu aconselho é você pesquisar. Não vai estudar por um livro porque a Daniela disse que é bom, eu vou estudar por eles. O que pode ser bom pra mim pode ser horrível pra você. Assim, pesquisa, vai fundo, mergulha. Tem muitas versões disponibilizadas na internet por PDF. São muito boas, eu recomendo, principalmente para quem tem tablet, que é o meu caso. Assim, eu não comentei as obras que eu tenho no tablet. Eu tenho no tablet Biologia da Mabs, que são volumes 1, 2 e 3. Pra galera da específica é bem legal. Porque é uma coisa mais detalhada. Uma coisa mais detalhada, mais bem explicada. Mas deve ficar atento porque tem algumas coisas que são desnecessárias em todas as obras. Você tem que ir refinando o que você estuda. Assim, esses são os livros que eu recomendo a vocês. E eu espero que vocês gostem. Então, eu vou indo lá. Fiquem com Deus. E bons estudos, tá bom? Tchau. Beijos.